Bom dia galera, beleza? Então galera, eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre o que vai cair no Enem, né? Só que eu acho que ficou muito escuro, assim, porque eu confesso que eu tava gravando no início da manhã. Era ainda madrugada, assim, então eu tô fazendo outro aqui para poder falar sobre isso e outros temas. Então meio que eu vou acoplar, assim, esse vídeo será um pouquinho mais longo, porque eu vou novamente falar sobre os temas do Enem, tá? Com uma imagem melhor, uma imagem mais clara, tá bom? E outra coisa que eu queria ter dito sobre o dia do Enem, eu esqueci, é básico, né? Nesses dias que estamos vivendo, leve máscara, tá bom? Vá de máscara, porque na verdade eles vão pedir isso, a banca já deve ter pedido isso para vocês. Pelo menos nos concursos que eu fiz, pediam duas máscaras, ou seja, uma para você ir e outra para você trocar depois. Porque o correto, biologicamente falando, seria a cada 2 horas trocar a máscara. Eu acho que a maioria das pessoas não fazem isso, mas pelo não leve-se uma segunda máscara. Eu levei nos dois concursos que eu fiz recentemente. É bom levar no Enem também, tá bom? Além de seu próprio álcool gel. Normalmente eles têm lá, mas é bom você ter seu álcool gel, tá bom? Sobre os temas que eu falei que estão pedindo pro Enem desse ano. Eu falei no outro vídeo, mas vou falar de novo porque aquele vídeo ficou muito escuro. Eu só vi depois que estava extremamente escuro e eu não tinha ideia, tá bom? Então vamos voltando aqui, né? O grupo de nosso canal de História e Arte, tá bom? Esse vídeo falando sobre ainda o Enem. Tem o nosso canal também no Spotify e no Anchor, tá bom? Na verdade é Anchor e Spotify, então você pode ir na Anchor ou assistir no Spotify, do mesmo nome, História e Arte, que lá tem mais informações sobre história e focados no Enem, história para o Enem. Então, na verdade, aqui é o que vai cair em história para o Enem, o que está sendo pedido, não necessariamente o que vai cair, mas o que a banca está pedindo para vocês estudarem, tá? História geral, vou dar uma pincelada aqui. Segunda Guerra Mundial, tá bom? Estudem sobre Segunda Guerra Mundial, Hitler, essas questões, tá bom? Segunda Guerra Mundial, Baixa Idade Média, tá ok? Não deixe de estudar sobre Baixa Idade Média, o período, são esses nomes que vocês vão pesquisar na internet se forem necessários, tá? Ou livros, tá bom? Baixa Idade Média, História da Grécia, História de Roma, tá bom? História da Grécia e História de Roma, beleza? Reformas e revoluções, reformas que ocorreram no mundo, revoluções que ocorreram no mundo, tá bom? E aqui eu já entro em um tipo de revolução que está sendo pedido, segundo a Revolução Industrial. Na verdade, historicamente falando, existem três revoluções e agora está surgindo uma quarta, né? Já estão sendo considerada já está sendo considerada uma quarta revolução industrial, que é a revolução das máquinas, cibernética, a revolução dos computadores, entendeu? Mas historicamente falando são três revoluções industriais. Mas estudem as quatro, tá bom? Pelo sim, pelo não, estudem as quatro, ok? Sendo que o foco é a segunda revolução industrial, que está sendo pedido mesmo. Primeira Guerra Mundial, tá? A primeira de 1919, né? Depois tivemos a outra, que é a do Hitler, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial também é um tema a ser estudado. Grandes navegações, tipo Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, né? Cada um foi para um lado, né? E acabaram descobrindo as Índias, descobriram a América. O Cristóvão Colombo queria ir para as Índias e nessa ele descobriu a América. Depois tivemos Pedro Álvares Cabral, entre outras navegações, grandes navegações, tudo isso. Iluminismo, tá? A história dos iluministas, o movimento do iluminismo. Estudem também Iluminismo, beleza? Esse é o nome. A Revolução Industrial, acabei de dizer, né? Primeira, segunda, terceira Revolução Industrial e agora fala-se sobre uma quarta Revolução Industrial. Estudem todas elas, por gentileza, tá bom? E agora falando sobre a história do Brasil, eu gravei isso num outro vídeo, como tá meio, muito escuro. Achei. Vocês vão me ouvir, mas o foco tá horrível, sim, em termos de imagem. Então eu tô gravando de novo para falar sobre isso. História do Brasil tá. Gente, desculpa, minha cadela tá latindo aqui. Eu tenho uma cadelinha, uma bulldog. E ela não pode ouvir um gato que ela fica doida. Perdão. Vamos lá. História do Brasil que está sendo pedido. Segundo reinado, tá bom? Segundo reinado, ou seja, Dom Pedro II. De Dom Pedro II para frente, segundo reinado. Tá ok? República Velha. República Velha após o segundo reinado, historicamente falando.
Ou seja, depois que a família imperial foi retirada do Brasil, né, foi deposta, o Brasil se tornou república. Passamos a ter presidente da república. Então essa foi a primeira república, também pode ser chamada de primeira república, tá? A gente chama de primeira república ou república velha, beleza? Então assim, o termo que eu estou utilizando aqui, que é o mais utilizado, é república velha. Mas república velha é para quem? Pra gente, tá bom? Para aquela época era república nova, era a primeira república. Então aceita-se também primeira república. Mas eu estou dando o nome que vocês podem jogar lá aqui no Google, que vai aparecer tanto a Primeira República Velha como os outros nomes, como Primeira República, tá? Ou República Nova, algo do gênero. Governo pós-ditadura militar, ou seja, depois da ditadura militar de 1964. Então vocês vão estudar o que aconteceu durante o pós-ditadura militar, também chamado de redemocratização. O período que o Brasil foi considerado uma nova democracia, voltou a ser democrático, tá? As pessoas voltaram a poder questionar, falarem, dar seus pontos de vista. Então, assim, é chamado de pós-ditadura militar ou redemocratização. É a mesma coisa, tá bom? Crise do sistema colonial, o que levou aí, vamos falar lá do passado, o que levou a colônia a começar a ter problemas e posteriormente encerrar, tá? É a crise, literalmente a crise. O que levou a colônia a entrar em crise? Então esse é o título, Crise do Sistema Colonial. Sistema e ergonomia colonial, ainda sobre a colônia. É o sistema, como a colônia funcionava, entendeu? A ergonomia, como era desenvolvido a colônia, tá bom? Naquela época, de forma ela funcionava, o sistema da colônia. Então é sistema e ergonomia colonial. Era Vargas, já bem para frente aqui, um pouco antes da ditadura de 64, né? Pode-se dizer, é a história literalmente de Túlio Vargas. Getúlio Vargas ficou no poder por durante 15 anos. Ele é considerado até um ditador civil, tá? Porém, não é aquele ditador assim mal visto, não. Pelo contrário, tem aqueles que não eram apoiavam ele, tem aqueles que apoiavam. O público apoiava, porque ele é considerado como o primeiro populista, entendeu? Ou seja, o primeiro presidente é aquele que abraça todo mundo, sabe? Vai lá, segura a criança. É a ideia do populista. Fala-se muito hoje sobre o nosso atual presidente, que também é um populista no estilo da direita. Assim como já tivemos presidentes populistas da característica da esquerda, do partidos, né? Partido de direita e esquerda. Então temos populistas, já tivemos populistas de esquerda, como atualmente temos um presidente populista de direita. Getúlio Vargas pode ser considerado o pai do populismo, tá bom? Então assim, era Vargas, esse é o nome, beleza? E a gente entra justamente no que eu estou falando, República Populista. Um período de república do passado, de só de presidentes populistas, onde entra também Getúlio Vargas de novo, já com outra característica, após os 15 anos da era Vargas. Vamos ter alguns outros presidentes que se destacam, como Jânio Quadros, conhecido também como Vassourinha. Pode dizer Vassourinha porque ele distribuía vassouras para as pessoas, tá? Dizendo que ia varrer a corrupção, além do bigode grosso que ele tinha, também dá a ideia de vassourinha, tá bom? Jânio Quadros, tivemos Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília. Ó, tô dando bizu, hein? Mais um bizu. Além do Jânio Quadros e do Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek, ele criou Brasília, tá? Ele foi um presidente populista. E por último, antes da ditadura militar propriamente dita, foi o João Goulart. Beleza? Também foi populista. Ele foi literalmente o presidente antes da ditadura militar, de 1964. Bisu para vocês. Beleza, galera? Então, aqui, após. Não estou em ordem cronológica, tá? Eu esqueci de dizer isso. O que eu estou lendo aqui não tem ordem de tempo. Eu estou dando os temas para vocês. Tá quase acabando. Então, fechando já, quase fechando. Ditadura militar. Como eu acabei de dizer, João Goulart foi o último da República Populista, tá? Entrou-se então em 1964. Foi o ano que o presidente João Goulart foi deposto, né, foi retirado do poder, os militares, onde continuamos tendo presidentes, porém presidentes militares. Então estudem ditadura militar também, tá bom? E por último, o processo de independência do Brasil. Como se deu a independência do Brasil? Então estamos falando de que período? Do primeiro reinado, Dom Pedro I, tá? Como se deu a independência do Brasil. Beleza, galera? Tá tranquilo? Aproveitando o ensejo, né? Aproveitando o momento, vou falar então também sobre história, né?
minha área. Se você, não sei se vocês já escolheram a área de vocês, né? Quem vai fazer o Enem. Vocês têm várias chances, tá? Já vou desejando boa sorte aí na prova. Para quem deseja, eu acredito que a maioria de vocês almejam a universidade pública, né? Mas não percam a esperança não, porque tem outras oportunidades, assim como o ProUni, né? Que é um trabalho muito legal, que dependendo da sua nota do Enem, mais nota da redação, você pode entrar numa faculdade particular, uma universidade particular, e tem até a bolsa de 100%. Eu tenho um amigo que se formou em medicina com bolsa de 100%, tá? Então já estou dando esse bizu para vocês, para pesquisar. Tem um bichinho voando aqui perto da câmera, desculpe. Sai, bichinho. Enfim, então vamos aproveitar para falar de história, né? Por isso que eu disse que o vídeo seria um pouco mais longo, né? A minha área. Então, se alguém quiser ser professor de história ou algo do gênero, né? História tem vários âmbitos, aí eu vou dar alguns deles, não são todos. Existe dentro de história licenciatura em história e bacharelado em história. Se porventura alguém aí queira ser historiador, alguém tem interesse em seguir essa carreira, já vou dizendo assim, cara, bem legal. Eu escolhi licenciatura em história. A licenciatura em história normalmente dura 3 anos, podendo durar um pouquinho mais, que isso depende de uma universidade para outra, mas é padrão, licenciatura é para dar aula, tá? E o bacharelado dura em média 4 anos, é um ano a mais. Por quê? Porque a intenção do bacharelado é não dar aula, mas você ir para outros lugares, outros âmbitos trabalhar, para poder trabalhar tipo museu, deixa eu pensar aqui, fazer pesquisas, tá? O bichinho tá voltando aqui, gente, perdão. Então, assim, o que eu quero dizer, sabe? Enfim, então vocês podem escolher e podem fazer os dois. Dá pra fazer o bacharelado com licenciatura. Já ia falar de mestrado, esse é outro nível, tá? Para que vocês podem chegar depois também. Então, assim, eu escolhi licenciatura. A licenciatura é basicamente para dar aula, beleza? Se eu quiser me aprofundar e obter o bacharelado, eu posso fazer um ano a mais. Existem faculdades que já oferecem os dois juntos, bacharelado com licenciatura, o que é muito legal também. Você já sai bacharel e licenciado. Então é bom pesquisar a faculdade que vocês vão entrar depois. No caso de quem for escolher história, por exemplo, que é minha área, tá bom? E aí, basicamente, assim, na minha formação de professor de história, que para quem eu posso dar aula, só com a minha licenciatura, ensino fundamental 2, tá? Que é a antiga quinta série, na minha época, né? Ou seja, atualmente é do sexto ano, nono ano. E ensino médio. Além de quê? Além de pré-ENEM, pré-vestibular. O pré-vestibular já contempla o pré-ENEM, né? Cursos profissionalizantes, cursos técnicos, tá bom? EJA, que é ensino de jovens e adultos. Normalmente esses cursinhos pedem, se possível, já uma especialização, tá? Que é uma pós-graduação lato sensu, no mínimo, tá bom? E para a faculdade eles já estão pedindo pós-graduação stricto sensu, que é justamente um mestrado, por exemplo, ser mestre, ou doutorado, ou pós-doutorado, tá bom? São níveis acima da especialização lato sensu, que é uma das que eu faço, por exemplo, hoje, que é História do Brasil. Eu faço especialização em História do Brasil, estou cursando. Ou seja, por isso eu disse no primeiro vídeo, sou um aluno como vocês, continuo estudando. É bom nunca parar, né, gente? Tem sempre que se atualizar. Então é isso, cara. E no bacharelado, só falar um pouquinho, você tem essas opções no bacharelado, né? Que você também pode dar aula se você se licenciar. O foco do bacharelado é ir para o campo de trabalho, não dar aula especificamente, que também é um campo de trabalho, mas o foco é tipo assim, trabalhar numa biblioteca, restauração de livros, trabalhar num museu, auxiliando um museólogo, entendeu? Você pode trabalhar com turismo, tá? Auxiliando lá a área de turismo. Pode trabalhar em TV, fazendo pesquisas, tá bom? Não que o professor de história não possa fazer isso, mas não é o nosso foco, tá bom? Não é o foco do licenciado. Esse é o foco do bacharelado, entre outras áreas. Beleza, galera? No caso do bacharelado, entre outras áreas. O licenciado é basicamente dar aula, ensinar. E no meu caso, ensinar história.
Então é isso, gente. Eu disse que o vídeo ia ser um pouquinho longo, nem foi tanto assim, né? A gente tá batendo aí 15 minutinhos, pouco mais que isso. Dou uma dica pra vocês, cara. Assim, eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo, vou falar de novo, professor Boris Fausto. Gosto muito dele. Professor de história também. E ele tem vídeos muito bons no YouTube, tá? Só com jogar lá no YouTube. Só que aí é uma série de vídeos falando sobre a história do Brasil, desde o início até 2009, se eu não me engano, que foi o último vídeo da série. Acho que até 2009. Não, acho que é um pouco antes, tá? Até o governo do presidente Lula, que ele vai, se eu não me engano. Ele não chega nem o presidente Dilma, não. Faz um tempo que eu vi. E o início, que seria justamente quando a família imperial veio para o Brasil, né? Fugiu de Napoleão Bonaparte. Esse foi o real motivo da família imperial ter vindo para o Brasil, né? Foi a invasão de Napoleão na Europa e Portugal fugiu de lá, Portugal fugiu não, a família imperial fugiu de Portugal porque Napoleão invadiu Portugal, dentre os países que ele já estava invadindo. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, com uma imagem um pouco melhor, apesar de cachorro latindo, bichinho voando. Eu acho que engoliu o bichinho, gente. Sério. Mas enfim, nos próximos vídeos vou estar falando de outros conteúdos, não mais assim, Enem. Vou falar agora de livros, né? Livros de artes, vamos falar de arte. Vou falar sobre filmes e continuar falando algumas coisas de história, mas não mais com foco no Enem. Beleza? Então, me apresentando de novo, Marcos Paulo, professor de História, atualmente me licenciando, não, perdão, especializando em História do Brasil. Esse é o canal História e Artes. Por favor, se quem quiser deixar comentários, curtir, compartilhar com amigos, fique à vontade. Se inscrever, tá bom? O canal é bem novo, né? Bem jovem. Temos lá o canal da Anchor também, que eu vou deixar aqui o link para vocês, para quem quiser mais. A Anchor é podcast, tá? Tanto o Anchor como o Spotify. É só clicar lá no linkzinho e é só áudio, né? Só podcast. Também falando de história, com foco no Enem lá, principalmente por enquanto. Depois também será só outros temas e aí a gente vai estar falando de outras coisas. Não necessariamente estiver no podcast, vai estar em vídeo. Algumas coisas que eu estiver falando no podcast, às vezes não vai estar aqui no canal do YouTube, tá? Às vezes o tema é igual, às vezes não, tá bom? Até para não ficar sempre igual, a mesma coisa. Beleza, galera? Então é isso. Tudo de bom para vocês. Excelente prova do Enem. Estudem para vocês terem um bom resultado. Um abraço a todos. A gente se vê.